Graça e paz, irmãos queridos. É com muita alegria que venho falar um pouquinho aqui para você da palavra de Deus, né? Eu comecei uma meditação aqui no livro de Ezequiel e o Senhor tem falado grandes coisas acerca do tempo do fim. Vem vindo aí desde o profeta Isaías, vem aí o profeta Jeremias e agora Ezequiel. Ezequiel, contemporâneo ali de Daniel, de Jeremias, né? Ele teve visões da parte de Deus para o seu povo, para o povo de Deus, né? Quando nós mencionamos o seu povo, é com S maiúsculo, porque se refere ao Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o livro de Ezequiel, no capítulo 1, ele começa com tem por título Os Seres Viventes e a Glória do Senhor. Ezequiel, servo do Senhor, ele recebeu visões do Senhor acerca dos juízos do Senhor contra Israel, contra Judá, né? Contra os sacerdotes do templo. Por quê? Porque a palavra do Senhor há muito vinha sendo distorcida para extorquir, para explorar as pessoas daquele tempo, os servos do Senhor, que agiam com interesse de coração, procurando sempre fazer a vontade do Senhor. Mas líderes religiosos, eu falo acerca do tempo de Ezequiel, mas eu falo acerca do nosso tempo, porque estamos vivendo coisas piores ainda do que viveu Ezequiel em seu tempo. E Deus, quando ele chega ao ponto de mandar a sua mensagem, ele usa quem ele quer, né? Às vezes a gente vê um ditado popular aí que toda pessoa que andou e procedeu mal, essa pessoa dá um crente bom e fiel, né? A gente sabe que no meio cristão, no cristianismo aí, há muitas pessoas sinceras, mas há também muitos falsos cristãos. Há muitos falsos profetas. Pessoas que se dizem cristãs, que usam da palavra de Deus para manipular, para enganar as pessoas. E isso tem trazido aos cristãos um nome de desonestidade, de impureza, né? Mas Ezequiel, Deus falou com ele, e Deus não fala com qualquer um. Deus não traz os seus juízos antes que ele revele aos seus servos, os profetas. Mas Deus, ele só fala a pessoas que são puros de coração. O que é a pureza de coração? Pessoas que são submissas à vontade do Senhor. Pessoas que obedecem aos seus mandamentos. E essas pessoas, e a palavra do Senhor, ela diz que se você quer saber se um profeta é verdadeiramente do Deus vivo, você tem que conhecer os seus frutos. Esse profeta, ele pode até ter sido uma pessoa mundana, ele pode até ter sido uma pessoa que cometeu muitos crimes,
fez atrocidades, mas ele tem que ser uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, aceitou a palavra de Deus como única e exclusiva regra de fé, e a partir de então ele vem mostrando no seu caráter, nas suas atitudes, os dons do Espírito Santo, tá? E eu até lembrando aqui sobre os dons do Espírito Santo, ontem eu fui no culto, foi uma bênção, e a palavra do Senhor, ela falou ontem na igreja sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, eu vou contar aqui para vocês. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela produz frutos do Espírito. E você vai encontrar estes frutos em Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Pois o fruto do Espírito, porém começa a palavra do Senhor. O fruto do Espírito, porém, é amor. Você é uma pessoa que tem amor por Deus, e se você ama a Deus, você ama também o seu próximo, né? Pois esses dois são por esses dois mandamentos se resume toda a lei de Deus. Tem pessoas que dizem que essa é uma nova lei, mas ela não é uma nova lei. Ela é a aliança de Deus com o seu povo, que foi dada por Deus, que escreveu em 2 tábuas de pedras os 10 mandamentos, onde a primeira tábua, ela contém do primeiro até o 4º mandamento, e a segunda tábua contém do 5º ao 10º mandamento. Deus escreveu esses mandamentos, seus mandamentos, com o seu próprio dedo e entregou ao seu servo Moisés. Por isso muitos a chamam de lei mosaica, mas não tem nada de mosaica. Ela é exclusivamente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quando Jesus, perseguido ali, né, pelos fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, o que Jesus faz? Ele é questionado sobre qual é o maior mandamento da lei. E ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E se o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Pois esses são os 2 maiores mandamentos da lei, porque toda a lei depende desses 2 mandamentos. Em momento algum, Jesus aboliu a lei do Senhor, conforme está lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Ele diz: eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas. Eu vim para cumprir. Em outra versão você vai encontrar: eu vim para que tenha o seu sentido completo. Certo? Então, a palavra de Deus tem um verso que diz também que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o fruto do Espírito é amor. Então, se você não ama, irmão, e se diz um cristão, você comece a rever a sua maneira de pensar. Eu convido você a ler a palavra de Deus, estudar, tá? Porque o amor, ele vem de Deus, e se você não ama, você não conhece a Deus. E se você se diz uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa que vai transparecer no seu ser o amor de Cristo, pois Cristo é amor, Deus é amor, tá? Alegria. Você é uma pessoa que produz alegria? Porque se você produz os frutos do Espírito, você tem que ser uma pessoa alegre, feliz, né? Porque Jesus é contigo. Ele disse que estaria com você até a consumação dos séculos.
Então, mesmo em tempos difíceis, você tem que ser uma pessoa, você tem que ser, não, isso é espontâneo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, certo? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa de paz, não de guerra. Ela é uma pessoa que, em qualquer circunstância, ela vai estar em paz, porque ela não espera nada deste mundo, ela não espera nada em troca do seu irmão. Tudo que ela fizer, ela vai fazer de coração, porque um cristão, ele faz sem esperar nada em troca. Eu conheci pessoas ao longo dessa jornada terrestre, desses dias que Deus tem me concedido vida, conheci pessoas que fazem as coisas esperando algo em troca. E um dia, e você pode fazer 1000 coisas para ela, mas o dia que você não puder, por algum motivo, fazer para ela, as 1000 coisas que você fez já não vale nada para ela. Porque são pessoas infelizes, insatisfeitas, que só pensam em si mesmos. Mas um cristão, ele faz as coisas sem esperar nada em troca, né? Às vezes, eu agradeço a Deus porque, às vezes, já fiz coisas para as pessoas das quais eu nem me recordo mais, porque pela graça de Deus eu fiz sem esperar nada em troca. E essas pessoas mesmo depois me lembram, eu falo, não me lembrava mais disso, porque eu fiz sem esperar nada em troca, tá? Então, independente de tempo de guerra, tempo de paz, essa pessoa sempre estará em paz, porque ela tem e espera a sua recompensa em Cristo, seja aqui, seja na nova terra, mas ela sabe que ela terá recompensa, porque Davi, ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão, né? Ou seja, todo aquele que confia no Senhor é uma pessoa que é cheia de graça, é cheia de paz, não falta nada para ela. Ela é feliz no pouco, ela é feliz no mundo, né? No muito, desculpe. Então, continuando aqui, longanimidade. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é longânimo. Mas o que é longanimidade? Irmãos, longanimidade. Você é cheio do Espírito do Senhor. Você reflete amor. A alegria está em você. Você transmitirá alegria para pessoas que estão sofrendo. Você estará em paz em tempos difíceis. E se você está em paz, você estará confortando outras pessoas. E se você está em Cristo e o caráter de Cristo reflete em você, você é longânimo. Você vai ser paciente, né? Você vai saber esperar. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias que a vida te trouxer, você vai ser uma pessoa que sempre irá deixar transparecer em você a paz, o amor, a alegria. Você saberá esperar, você vai aceitar o que as pessoas, os encargos que as pessoas colocarão em você, enfim, você será uma pessoa que a sua confiança vai estar sempre em Deus. E você vai ajudar outras pessoas que não têm a mesma esperança que você a aprender a confiar e esperar no Senhor, pois dele é o poder, a honra e a glória para sempre. Você vai agir com as pessoas com benignidade, mesmo se as pessoas fazerem o oposto a você, você irá continuar em paz, você será longânimo para com ela e agirá sempre fazendo o bem para ela, mesmo que essa pessoa muitas vezes possa te retribuir com o mal, às vezes fez negócios com você e não cumpriu com o combinado,
mas você continuará abençoando elas, porque você não é como o mundo e você é uma testemunha de Cristo nessa terra, tá? E você também é uma pessoa de bondade, de bom coração, que vai a benignidade e bondade, né? Vai agir sempre com boas intenções para com as pessoas e independente das circunstâncias vai ser sempre bom. É fácil, irmãos? Não, nunca disse. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas se você está em Cristo e é nova criatura, irmão, e você se diz uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que aceitar esses princípios aqui, senão, infelizmente, você deve orar mais pela descida do Espírito Santo, porque, enfim, se você não exerce esses dons aqui, infelizmente, o Espírito de Deus não está em você. E se você exerce alguns desses dons, ore mais, porque a principal oração que nós temos que pedir a Deus é pelo Espírito dele em nossas vidas. Agindo o contrário dessas coisas aqui, irmãos, não é de Deus, é da carne, e o que é da carne agrada ao diabo, tá? Então, uma pessoa que tem os dons do Espírito Santo, ela é mansa. Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa que é testemunha de Cristo, ela tem domínio próprio. Você tem domínio próprio? Eu confesso que eu preciso orar mais e mais. Por isso Jesus disse: orai sem cessar, né? Eu preciso de mais domínio próprio, eu preciso de mais amor, eu preciso de mais alegria, e esses dons são dons do Espírito Santo. Então, eu preciso orar mais e mais, porque eu preciso todos os dias da graça do Senhor em minha vida. E o irmão ontem, pregador, ele disse o seguinte, ele disse que que o Espírito Santo, ele anda junto com as boas obras, né? Que se você é cheio do Espírito Santo, boas obras fluirão de você, porque em você reflete o caráter de Cristo. Nós precisamos orar. Se eu oro, irmãos, é porque o Espírito Santo está agindo em mim, tá? E se eu faço a vontade de Deus, a vontade de Deus é que eu exerça os dons do Espírito. Então eu preciso de muita fé. Ele disse na pregação de ontem, culto de quarta-feira, que a fé e o Espírito Santo têm que andar junto. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E para que o Espírito Santo seja manifesto em mim, eu preciso pedir com fé a Jesus, para que o Espírito Santo possa habitar em mim, porque o Espírito Santo não habita em nós se nós estivermos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, se nós estamos transgredindo os seus mandamentos, certo? Então, contra essas coisas não há lei. Então o livro de Gálatas está dizendo que se você tem os dons do Espírito Santo, agora você não precisa mais obedecer à lei. Irmãos, se você é uma nova criatura, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você consequentemente é uma pessoa que obedece à lei, tá? Porque nós obedecemos à lei porque nós temos o que, irmãos? Fé. Fé em quem? Em Jesus. E Jesus é o Criador do céu e da terra, portanto, ele é o nosso Deus, que se fez homem, né? E se nós o aceitamos, nós guardamos a lei, porque a lei
ela veio do próprio Cristo, ela reflete o caráter de Cristo. Mas eu não preciso mais guardar a lei, porque agora eu estou sob a graça. Ah, é? Então, se eu aceitei a Cristo, eu guardo a lei. Porque transgredindo a lei é impossível eu agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus é porque me falta a fé em quem? Em Deus, em Jesus. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu guardo a lei. Porque para o Espírito Santo habitar em mim, eu preciso estar guardando a lei, porque como o Espírito vai habitar, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, então não tem mais pecado. Mas Cristo não morreu por mim e por você para que nós vivamos fazendo tudo que o desagrada. Vocês estão percebendo? Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não me prostro diante de uma imagem, eu não adoro o homem, eu não tenho outros deuses além de Jesus, eu adoro a Deus todos os dias, mas eu tenho o sábado por dia santo, porque foi esse dia que o Senhor estabeleceu como um sinal entre ele e o seu povo, né? Então, se eu estou em Cristo e sou uma nova criatura, poderia eu viver em adultério e ainda assim, em prostituição e ainda assim o Espírito Santo habitando em mim? Poderia eu cobiçando as coisas do meu irmão e o Espírito Santo habitando em mim? É claro que não. Então, para mim, eu preciso orar com fé em Jesus e praticar boas obras, porque nós seremos julgados por tudo que nós fazemos aqui neste mundo. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu tenho fé em Cristo e em mim reflete o caráter de Cristo, eu preciso praticar boas obras, porque um profeta do Senhor, uma pessoa que prega a palavra de Deus, bons frutos têm que ser produzidos dela, e nós vimos aqui que esses frutos são os dons do Espírito Santo. Para o Espírito Santo habitar em mim, eu preciso de Jesus, eu preciso ter fé em Jesus, para que o Espírito Santo habite em mim. E se eu quero que o Espírito Santo habite em mim, eu tenho que guardar a lei de Cristo. Irmãos, não tem para onde correr, tá? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu sou uma testemunha de Cristo nesta terra, eu guardo os seus mandamentos, porque diz a palavra do Senhor que eles não são pesados. E Cristo, ele veio para cumprir os mandamentos de Deus, para dar para nós a oportunidade de salvação. Então, eu sou feliz, porque se Cristo vive em mim, é sinal que eu obedeço os seus mandamentos. E se Cristo habita em mim através do teu Santo Espírito, é porque é pela graça de Cristo e porque eu tenho produzido os dons do Espírito Santo. E se eu sou uma pessoa que manifesto em mim estes dons, eu sou uma pessoa que reflete o caráter de Cristo e guarda suas leis, porque um profeta do Senhor, um servo do Senhor, um líder do rebanho do Senhor, ele guarda os mandamentos de Deus, porque não tem como um líder, um profeta, não tem como um profeta, um líder viver em desarmonia com os mandamentos de Deus, né? Eu não posso ser um líder religioso e pregar o Evangelho de Cristo, a salvação,
as almas, sendo um transgressor da lei de Deus? Como que pode? Mas hoje o Senhor me deu a oportunidade de falar aqui sobre os dons do Espírito. E lendo aqui o livro de Daniel, eu convido a você a meditar nas palavras do Senhor, que têm sido bênçãos para mim, bênçãos na minha vida. E ainda sobre o Espírito Santo, me chamou a atenção aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versos 4 e 5. Ele me disse, Deus falando aqui ao profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, verso 4. Ele então me disse, filho do homem, vai à nação de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Ezequiel era israelita, certo? E Deus o enviou ao seu povo, e Deus o advertiu, não estou te enviando a um povo de língua difícil, uma língua qual este povo não vai te compreender. Então chegou aqui no ponto que eu queria falar. Há líderes religiosos e denominações religiosas por aí pregando acerca de que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. Irmãos, é o seguinte, aqui Deus falou claramente ao profeta Ezequiel. Ele não usou uma língua estranha para falar ao profeta, tá bom? E ele enviou o profeta Ezequiel a pregar ao seu povo as suas palavras. E Ezequiel, ele não chegou para um povo estrangeiro falando em hebraico, em aramaico, não. Ele chegou naquele povo falando em sua própria língua. Amém? Percebe a diferença? Deus, ele nunca falou ao seu povo uma língua incompreendida. Ele sempre falou claramente. E se você for lá no livro de Atos, capítulo 2, e você ler atentamente todo o capítulo, texto e contexto, e analisar, você vai perceber que ali haviam vários povos quando o Espírito Santo foi manifesto ali, se manifestou ali. E aqueles povos compreendiam os discípulos de Jesus, os apóstolos, na língua deles. Então aquele movimento ali, onde estava ali pessoas que falavam idiomas diferentes dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, eles ouviam os discípulos falarem em sua língua, ou seja, o Espírito apenas traduziu aquilo que Pedro, João falou ali naquele dia. Naquele dia ali foi Pedro que pregou, né? Lá em Atos, no Pentecostes. E muitas almas se converteram. Mas Pedro não falou uma língua incompreendida, não. Ele falou em seu próprio idioma, e aqueles povos que ali estavam compreenderam em seus próprios idiomas. É como se o Espírito de Deus traduzisse. Eu falo em português e vou pregar na Alemanha, certo? E eu falo, e há alguém que tem o dom, que aprendeu o português, vai falar ao povo alemão em alemão as minhas palavras. Então o Senhor,
em sua graça, manifestou as suas palavras àqueles povos, e diz a palavra que milhares se converteram naquele dia. Entendeu? Então, para você que pensa que ser cheio do Espírito Santo é falar uma língua incompreendida, que nem quem fala, nem quem ouve compreende, eu te convido a orar mais e clamar mais, para que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz não tenha sido em vão na sua vida, para que a graça de Cristo seja manifesta a você, e que através da palavra de Deus, as palavras de Cristo possam tirar as escamas dos teus olhos, para que você possa deixar de ser integrante de líderes e denominações religiosas que pregam mentiras, tá? Ah, mas e esse dom que é manifesto aí nessas igrejas? É de Deus ou não? Não sei, irmãos. Mas uma coisa eu sei, que Deus sempre falou claramente aos seus servos, os profetas, e estes falaram as suas palavras do jeitinho que a ouviram, usando meios os quais o Senhor nos dá através do estudo, da convivência, né? Eu sou brasileiro, falo português, mas se tenho eu a oportunidade de aprender a falar o inglês, o francês, o alemão, amém, o mandarim, né? Deus, ele nos dá essa oportunidade. Para alguns com mais facilidade, para outros não, mas são dons que ele nos dá, assim como o dom de pregar, assim como o dom de ajudar, assim como o dom de curar, entendeu? Assim como o dom de falar em outras línguas. Eu não aprendi a falar outra língua. Entendo um pouco do espanhol, um pouquinho do inglês, mas não sei falar nestas línguas, me expressar. Eu preciso de alguém, por exemplo, eu tenho parentes que moram e moraram em outros países, que falam inglês, que falam espanhol. Então, se eu falo em português e vou pregar nos Estados Unidos, eu vou precisar de um intérprete, alguém que tem o dom, alguém que desenvolveu os dons de falar em outras línguas. Ah, eu não sei pregar. Irmão, você só vai saber pregar e aprender se você começar a exercer essa função. Ah, eu não sei passar a lição da escola sabatina. Não, você não sabe, mas é uma coisa que você pode aprender, assim como o dom que Deus nos dá de aprender qualquer ofício. Ah, eu aprendi a tirar leite, porque eu cresci vivendo em uma fazenda onde se criava gado e se produzia leite de vaca. Então eu aprendi, porque eu morava ali, e esse dom eu não sabia, mas eu desenvolvi. É um dom. Qualquer coisa que... eu fiz a faculdade de administração de empresas. Então agora eu vou exercer esse dom, porque eu estudei para isso. Amém? Então é esse tipo de pensamento que eu quero trazer aqui para você. Então me chamou a atenção aqui quando o Senhor falou a Ezequiel e o enviou a falar, e ele disse: tu és enviado a um povo, não és enviado a um povo de fala estranha e de língua difícil, mas a nação de Israel. Ou seja, Deus envia Ezequiel, o profeta Ezequiel, para falar ao seu povo. Então, diferente de Jonas, né, que teve que ir pregar em Nínive mais adiante. Mas para você ver como Deus, ele dá a prova,
mas provas as quais nós possamos passar por elas, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Irmãos, eu tenho muita coisa ainda a falar sobre o livro de Ezequiel, mas hoje foi esta palavra que o Senhor me deu para que, assim como um dia Ele deu ao profeta Ezequiel para ele falar, hoje Ele me deu essa palavra. E a palavra do Senhor é de graça, irmãos. Não percam a oportunidade de se voltar para o Senhor, pois hoje Ele te deu mais um dia para que te deu a oportunidade de você se reconciliar com Ele, de você se voltar para Ele e você fazer um pacto com Ele, tá? Porque Ele quer te salvar. Fiquem com Deus. Jesus tem um plano maravilhoso para mim e para você, e é um plano de salvação e de graça. É um plano de vida, mas não de uma vida passageira, mas de vida eterna. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém.